Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Nós daremos sequência no vídeo de hoje na nossa pequena série acerca dos dons espirituais, né? E, obviamente, defendendo a minha linha, que alguns dons, os chamados dons miraculosos, cessaram em um período na história bíblica, na história da igreja, tá? E, para tanto, eu gostaria de dissertar no dia de hoje acerca dos milagres ou daqueles feitos espantosos e extraordinários que nós vemos ah, exarados nas páginas da Bíblia, tá bom? Ah, Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a vossa atenção para o fato de que houve três períodos, especificamente falando, houve três períodos na história da humanidade, na história bíblica, que Deus manifestou-se ou revelou-se através de feitos espantosos. Guarde isso, três períodos, tá? O primeiro período, através do ministério de Moisés e de seu irmão Arão, né, lá na terra do Egito. O segundo período, através do ministério de Elias e de Eliseu. E o terceiro período, através do ministério de Cristo e dos apóstolos. Observe de antemão que, através do ministério dos profetas, foram evidenciados milagres para provar para as pessoas que a mensagem que eles traziam era uma mensagem divina e não humana. Observe no próprio texto do livro dos Salmos, eu vou ler muito texto bíblico, né? Para você não pensar que axiologia, conjecturas, né? É preciso analisar texto. O Salmo é o de número 74, verso de número 9. Olha o que o texto sagrado inspirado nos diz. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta. Note que o texto bíblico, ele diz claramente que os sinais está ligado com o ministério dos profetas. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta. O texto está dizendo que a ausência de sinais é a ausência de profetas. Quando nós observamos o ministério de Moisés, todos aqueles feitos espantosos que ele operou lá na terra do Egito foi para propósitos específicos. Em primeiro lugar, para desmascarar os deuses falsos dos egípcios. Observe que Deus mandou 10 pragas e cada praga era para desmascarar um deus falso egípcio, né? Por exemplo, quando Deus transforma, por intermédio da vara de Moisés, as águas do rio Nilo em sangue, né? Vocês conhecem a história? Aquilo foi tão somente para desmascarar a pseudo-deusa dos egípcios, ou deusas Ísis e Osíris, né? Que era a protetora, segundo os egípcios, das águas do rio Nilo. E assim sucessivamente. Então, cada praga era para desmascarar um deus falso, mostrando que Yahvé é o único e verdadeiro Deus, tá bom? E para mostrar exatamente para Faraó que ele era o único Deus e que Moisés não era um impostor, não era um charlatão, mas era um homem de Deus e que a mensagem dele era verdadeira, tá bom? E que ele estava aprisionando exatamente o povo de Deus lá na terra do Egito. Então Moisés, em Êxodo capítulo 3, por exemplo, ele... deixa eu fechar a Bíblia aqui um pouquinho. Moisés, em Êxodo 3, ele diz assim: olha, Senhor, mas se eu for assim, eles não crerão. O povo não vai crer. O faraó, o rei do Egito, não vai crer. E como é que eu vou evidenciar que eu sou um profeta verdadeiro? Aí Deus diz assim: o que tens nas tuas mãos é uma vara. Lança a vara no chão. De modo que quando Moisés lançou a vara no chão, aquela vara se transformou em serpente, né? Aí Deus disse: toma a serpente agora pela cauda. E Moisés prontamente obedece a palavra do Senhor e pega a serpente pela cauda e ela se transforma em uma vara novamente. Depois ele diz: coloca a tua mão sobre o teu peito. E Moisés coloca a mão no peito e a mão de Moisés fica leprosa. Depois Deus diz, ele tira, ele fica espantado quando vê a mão dessa forma. Ele diz assim, Deus diz assim: coloca novamente. E ele coloca a mão no peito e a mão dele se transforma ou volta ao estado normal. E Deus diz: é assim que eles crerão. Através desses feitos e através desse instrumento em tuas mãos, que é o teu cajado, a tua vara,
eu vou desmascarar os deuses falsos e Faraó crerá que a mensagem é verdadeira por causa dos prodígios que tu farás. Percebe que era um contexto específico e para evidenciar o ministério dos profetas era necessário operar grandes milagres e feitos, tá bom? Isso é evidenciado também no ministério de Elias, nas palavras do próprio Elias. Então, para Moisés e Arão, os milagres serviu para desmascarar os deuses falsos, quebrar com o orgulho de Faraó e libertar o povo de Israel da terra do Egito. Já no ministério de Elias e também de Eliseu, tinha como propósito de chamar o povo de Israel ao arrependimento. Em 1 Reis capítulo 18, verso de número 36, quando Elias está no Monte Carmelo desafiando os 850 profetas de Baal e de Azera, e aí chega a vez do profeta de orar para que Deus desça fogo do céu e consuma tudo, né? O verso 36 do capítulo 18 de Reis diz assim: Elias vai orar a Deus e diz assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Observe na oração do profeta Elias que Elias diz assim, manifesta-se. Ou seja, ele estava pedindo para Deus trazer fogo e consumir todo o holocausto ali no altar. E, de fato, nos versos de números 38 e 39, Deus trouxe fogo e o povo foi chamado ao arrependimento e proclamou dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas observe que Elias pede um sinal. Ele diz assim, eu sou teu servo. Então prova de uma vez, evidencia isso para toda essa gente idólatra aqui, rebelde. E Deus evidenciou através do ministério de Elias que ele era Deus trazendo fogo do céu. Então o ministério de Moisés, de Arão, de Elias e Eliseu, quando operava-se milagres, era para evidenciar que eles eram profetas verdadeiros e tinham propósitos, seja para desmascarar alguém, seja para chamar alguém ao arrependimento e assim por diante. Nós vemos também no ministério de Cristo e dos apóstolos. Observe que foram períodos específicos. Observe que quando todo mundo diz assim, olha, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu já vou analisar esse texto com vocês, tá? Olha, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente. Ok, eu não nego esse fato. Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz. Ele pode, se quiser, descer fogo do céu, mas tem que ter um propósito específico, ok? E isso não é regra, isso será uma exceção à regra, não que Deus vai agir do mesmo modo, com a mesma forma, com os mesmos métodos, sempre na história da humanidade, porque quando perscrutamos a história bíblica, Deus nem sempre, sendo o mesmo soberano de sempre, sendo o mesmo imutável de sempre, ok? Nem sempre ele operou feitos milagrosos, e como todo mundo hoje quer que Deus opere, nem sempre, ele não é obrigado a fazer isso. Tá bom? Ele não é obrigado. Então, observe que Deus é imutável, Deus é soberano, mas nem sempre ele se manifesta da mesma forma. Observe que em toda a história bíblica ele só opera em 3 períodos: ministério de Moisés, ministério de Elias e ministério de Cristo e dos apóstolos. Observe que no ministério de Cristo e dos apóstolos também foi para evidenciar. Em primeiro lugar, através do ministério dos apóstolos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos conferir? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 12. Diz o apóstolo Paulo: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo está dizendo que o ministério dos apóstolos era evidenciado por milagres. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso de número 4, diz assim: testificando também Deus com eles quem? Com o ministério apostólico, ou com o ministério dos apóstolos. Como que Deus testificava? Por sinais e maravilhas. Ou melhor, por sinais e milagres
e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, o escritor sacro inspirado está dizendo: Deus testificava e comprovava o ministério dos apóstolos através de feitos. Isto era necessário porque o próprio Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, verso de número 22, ele diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam sinais. A mensagem desse grupo aí, tem 12 homens aí que estão, 12 homens extraordinários que estão sacudindo e abalando por onde chegam as pessoas e o mundo. Mas será que a mensagem deles é verdadeira? Então, como provar isso? A mensagem é divina ou é humana? Então, para evidenciar que o ministério deles era verdadeiro e era proveniente de Deus, eles evidenciavam através de feitos e milagres. Os judeus pediam isso, diz Paulo. Os judeus pedem sinais. Nós vemos claramente no Evangelho segundo Marcos, né? É necessário deixar, enquanto eu procuro aqui explicar, que não existe Evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João, tá? Todos os evangelhos, e deixa eu destacar mais um adendo, não é evangelhos, mas evangelho, porque existe só um evangelho, que é o de Jesus Cristo, tá? Então não existe evangelho, por exemplo, de Marcos, porque o evangelho não é de Marcos, o evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu, narrou, registrou e relatou o apóstolo Marcos, por exemplo, tá? Então não é evangelho de Marcos, é evangelho segundo Marcos. Só uma curiosidade, um detalhe aqui bobo, né? Em Marcos 16 e 15, quando Jesus dá a tarefa da grande comissão, e depois ele diz, vocês vão por todo mundo, no verso de número 17, diz assim, estes sinais seguirão os que crerem. No verso 18, lá no finzinho, diz assim, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Percebe? Porão as mãos sobre os enfermos. Note que é uma palavra específica para os apóstolos, pois no verso de número 14 é dito, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Então Jesus aparece aos 11 e na sequência ele dá a tarefa da grande comissão e também dos milagres que seguiriam os apóstolos. Está linkado ou ligado exatamente com o ministério dos apóstolos. E observe também que muita gente interpreta e entende errado esse texto aqui, que no verso de número 17, e esses sinais seguirão aos que crerem. Observe que o texto não diz assim, esses sinais seguirão aqueles que crerão, ou esses sinais seguirão aqueles que hão de crer, mas seguirão os que crerem. Quem é que crer aqui? O grupo dos apóstolos, o grupo que Jesus dá a palavra especificamente aqui nesse texto. Leia o texto entendendo que essa palavra aplica-se especificamente àquele grupo, os ouvintes, os destinatários originais. Se dirige a eles. Observe, aí alguém diz assim, mas existiu pessoas na história da igreja primitiva que operaram milagres, curas, e não eram apóstolos, como por exemplo Filipe. O texto é muito claro ao mostrar que os sinais seguirão aos que crerem. O grupo dos apóstolos e também um grupo que seguia os apóstolos, que eram chamados de evangelistas. E se você fizer uma análise rápida no livro histórico de Atos, você vai perceber o registro daquela igreja cristã, que os evangelistas operavam milagres, mesmo não sendo apóstolos, mas exatamente porque receberam a imposição de mãos dos apóstolos para se fazer. Ou seja, eles receberam autonomia para operar aqueles feitos que operaram, por intermédio do ministério apostólico que lhes deu, que lhes outorgou esse poder e essa autoridade. Então, havia um propósito específico, confirmar o ministério dos apóstolos. As pessoas pediam isso. Mas também havia um propósito no ministério de Cristo. Jesus operou milagres espantosos e extraordinários para confirmar o ministério divino que ele trazia, que ele era o Cristo, isto é, o ungido, o escolhido. Em João, capítulo 20, verso de números 30 e 31, o texto diz assim, Jesus, pois, operou
tanto em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Percebe que Jesus operava milagres tão somente para confirmar o ministério e evidenciar que ele era o Messias prometido, que ele era o Cristo, que ele era aquele das profecias veterotestamentárias, daqueles que os profetas e a lei profetizaram. Percebe? Daquele que Isaías profetizou. Porque Jesus evidenciou, trazendo os seus sinais e os seus feitos. Haviam profecias no Antigo Testamento dizendo: o Messias, quando vier, ele será um homem milagroso, ele fará poderosíssimos milagres espantosos. Então, quando Jesus aparece, ele aparece sendo esse milagreiro. Então, note que era para evidenciar. E para que Jesus fazia isso? Tão somente para mostrar: eu sou Cristo. Eu sou aquele da profecia de Gênesis 3,15, o Messias prometido, que vai trazer salvação e vai esmagar a cabeça da serpente. Isso é confirmado também na conversa que Jesus teve com Nicodemos, doutor da lei, no capítulo 3, verso de número 2 do Evangelho segundo João. Olha o que Nicodemos, que era alguém entre os fariseus, ele vai dizer: Rabi, bem sabemos que és mestre. Observe, Nicodemos está dizendo que eles sabiam que Jesus era mestre vindo de Deus. E percebe que o fariseu, ou os fariseus, aquela elite nojenta, hipócrita, sempre tentava pegar Jesus em alguma falha, mas Nicodemos está dizendo: bem sabemos, ou seja, nós, o grupo dos fariseus, nós sabemos perfeitamente que és mestre vindo de Deus. Por quê? Por que sabemos isso? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus operava milagres e esta era a autenticação de que ele era o Messias, ele era o Deus encarnado, personificado. No capítulo 6, ainda do Evangelho segundo João, e o verso de número 14, após Jesus multiplicar os pães e os peixes, o texto diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mais uma vez, os milagres evidenciavam que Jesus era o Cristo. No capítulo 7, ainda do Evangelho segundo João, verso de número 31, o texto diz assim: e muitos da multidão creram nele. Ora, por que creram? E diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Observe. Olha, será que o Cristo que vier vai operar mais milagres do que esse? Porque esse, sem sombra de dúvida, é o verdadeiro Cristo. Por isso que nós estamos crendo nele. No Evangelho segundo Lucas, deixa eu correr aqui, capítulo 7, verso de número 16, diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo... Por que glorificaram a Deus? Depois que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. O texto diz que eles glorificaram a Deus, e houve temor da parte deles. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Percebe que quando um profeta se levantava, automaticamente milagres, curas eram evidenciadas, e isto eles perceberam no ministério de Jesus. Percebe? Então hoje, todos os milagres que são operados aí são falsos. E curiosamente, enquanto no ministério de Moisés, enquanto no ministério de Elias, de Cristo dos apóstolos, os milagres tinham como propósito de chamar o povo ao arrependimento, de evidenciar que eles eram homens de Deus de verdade, que a mensagem deles era divinamente da parte de Deus. Enquanto aqueles milagres verdadeiros tinham propósitos específicos, os milagres falsos, que nós temos hoje em dia também, têm também propósitos específicos. Ok?
todos os supostos milagres que são operados hoje, eles são falsos. E isso é evidenciado, por exemplo, em textos como Mateus 7, Mateus 24 e 24, tá? Mateus 7, 20, 21, 22 e 23. Operar milagres hoje, operar curas hoje, é ligado ao ministério de falsos mestres. E tem como propósito muito bem definido em 2 aos Tessalonicenses 2, verso 9. Olha o que o texto diz, que o poder, os sinais e os prodígios dos falsos, de Satanás, eles são sinais e prodígios de mentira. São sinais e prodígios de mentira. E no verso de número... deixa eu conferir aqui, nos versos que seguem, versos de números 10, 11 e 12, é dito que é enviado o erro, o engano, para que creiam na mentira. Enquanto os milagres verdadeiros eram operados na história bíblica, na história da humanidade, com propósito de trazer o povo ao arrependimento, com propósito de evidenciar o ministério daqueles homens de verdade, agora, em 2 Tessalonicenses 2, os versos 9 ao 12, os milagres que são operados hoje têm como propósito de trazer engano. São sinais, prodígios de mentira. É ratificado também no capítulo 13 do livro do Apocalipse, versos de números 13 e 14, falando sobre a besta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Verso 14. E engana. Observe que falsos milagres têm com propósito de enganar. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Percebe? Tem com propósito de enganar e de enveredar o povo mais ao erro, ao pecado, ao engano, à incredulidade e assim por diante. Eu gostaria de encerrar esta minha palavra dizendo que hoje, com a Bíblia completa, e no próximo vídeo eu vou destacar muito sola Escritura e a suficiência da Bíblia. Hoje, com a Bíblia completa, não há mais necessidade de curas e de outros dons que nós vemos na história da igreja. Hoje não há mais necessidade. Mas hoje precisa de milagres para crer. Alguém uma vez falou para mim. Eu discordei e mostrei biblicamente que não. Se não houver milagres, se não houver alguém curando todo mundo, as pessoas não crerão. Uma vez um rapaz falou para mim. Eu disse não. Hoje não. Há profetas hoje, há apóstolos hoje. Jesus está entre nós para evidenciar que ele era o Cristo? Não. Então não há mais necessidade de se operar curas nem milagres. Porque a forma, o método, o instrumento que Deus usa para convencer os homens é unicamente a sua palavra. A Santa Escritura, o livro do Senhor, o livro de Deus, o livro inspirado pelo Espírito Santo, que Deus deu aos homens. Então, hoje, com a revelação de Deus, Deus usa unicamente a sua palavra para convencer os pecadores. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele diz que Deus ele convence ao homem. O homem não é através dos olhos. Ele diz que a fé não vem pelo ver, pela visão, para que se creia. O texto em Romanos 10, Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. Deus usa a audição. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. É através da palavra que as pessoas creem, não através de feitos, de milagres e de curas. Deus usa os ouvidos, não os olhos, para que as pessoas creem, e pela sua palavra. Percebe, olha que texto curioso, em Lucas capítulo 16, verso de número 31, na parábola do rico Lázaro, o rico, estando no Hades, que é a palavra grega para o inferno,
O rico implora dizendo: pai Abraão, eu preciso voltar. Se eu voltar dos mortos, eles crerão. Eles crerão se eu preciso levar uma mensagem para eles. Eu tenho parentes na minha casa e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E se eu levar uma palavra, e eles vão perceber: opa, alguém ressuscitou dos mortos, eles crerão. Não é possível, eles vão crer. O rico estava argumentando e usando a mesma argumentação que as pessoas usam hoje em dia. É preciso de milagres, as pessoas precisam ver para crer. Não. Sabe o que Abraão vai dizer? Olha o verso de número 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha o verso 31, olha o que Abraão vai dizer. Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha que texto que destrona qualquer argumentação hoje. Abraão está dizendo: eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, nesse contexto, o Novo Testamento ainda não estava pronto, fechado, completo. Ok? Abraão está dizendo, eles têm Moisés, refere-se à lei, ao Pentateuco, à Torá. Ok? Eles têm Moisés, eles têm a lei e os profetas. Eles têm todo o Antigo Testamento, a escritura do Antigo Testamento. Agora, se eles não creem na escritura do Antigo Testamento, eles também não crerão se vir algum dos mortos ressuscitando. Percebe? Abraão está dizendo, é através da palavra. É a palavra que convence o homem, é a palavra que converte o pecador, é a palavra que produz arrependimento, é a palavra que produz fé. Você diz, não é possível, eu já tive experiências e tal. E é problema teu. O problema não é comigo, não é com a minha argumentação. O problema você está tendo com Abraão aqui. Que ele está dizendo, olha, é preciso da escritura. E se eles não creem, nada mais pode ser feito para que eles creiam. O problema não é comigo, não é com a minha posição. O problema é com você e com Deus. É com a sua palavra. Resolva-se com ele. Eu finalizo agora, como eu prometi, na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 9. Carta aos Hebreus. Tá difícil de achar carta aos Hebreus. Acho que a minha esposa, a minha princesa, acabou mexendo na Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha, o Deus que operou milagres no passado, ele opera porque ele é o mesmo. Veja o contexto. Olha o verso de número 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quando a carta aos Hebreus estava sendo escrita, era num contexto de muita perseguição. E alguns dos senhores já ouviram falar, a perseguição não veio primeiramente aos cristãos por parte dos romanos, do Império de Roma, dos imperadores inescrupulosos. Não. A perseguição ferrenha começou a vir por parte dos próprios judeus ali, dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos. E quando a carta aos Hebreus estava sendo escrita, muito crente estava sendo perseguido pelos seus parentes, que eram judeus, pelos da própria casa, pelos próprios amigos que os entregavam, que os denunciavam. Então a perseguição era ferrenha e inclusive muitos pastores naquele contexto estavam sendo perseguidos e mortos. E é nesse contexto que o escritor inspirado diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O texto está falando da fidelidade dos pastores. Ele diz aqui, vocês devem imitar o exemplo dele. Olha, vocês não devem regredir, vocês não devem recuar, vocês devem ficar firmes com Cristo. E naquele contexto, muito judeu que vinha para o cristianismo estavam deixando o cristianismo e voltando novamente para o judaísmo. Voltar para o judaísmo, naquele contexto, e abandonar o cristianismo, era dizer mais ou menos assim, Jesus é anátema, Jesus é maldito, então eles blasfemavam. Então o escritor está dizendo, vocês não devem recuar, fiquem firmes com Jesus. Lembre dos vossos pastores, eles eram leais a Cristo. Vocês devem imitar o exemplo deles. Olha o legado, olha o modelo que eles são um verdadeiro paradigma para vocês. É um reflexo, é um modelo para vocês. Vocês devem imitá-los.
Eles foram fiéis a Cristo, então lembre-se deles, fiquem firmes com Jesus. Eles morreram como mártir por amor a Cristo, não recuaram. Então, Jesus, aí o texto diz no verso de número 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí o escritor termina dizendo assim, olha, embora aqueles pastores eram humanos, mortais, eles foram fiéis a Cristo, mas eles passaram e deixaram de existir. Eles morreram. Entretanto, Cristo é o nosso supremo pastor. E ele não passará como aqueles pastores santos, piedosos, que não recuaram. Eles recuaram, mas o nosso Cristo é o nosso supremo pastor e ele está guardando vocês. Portanto, fique firme com ele, fique firme com eles, ou com ele, né? Fiquem firmes. Não abandonem a fé, porque Cristo é o nosso exemplo maior de pastor. E ele está guardando e preservando a alma de vocês. Enquanto aqueles passaram, este não passa. Este é imortal. Portanto, o texto não está falando daquilo que Cristo fez ou daquilo que Cristo faz através de curas e milagres, mas aquilo que ele é. Ou seja, ele é imortal. Ele é eterno. Passa tudo e todos, mas ele permanece inamovível, porque ele é Deus. Então, o texto deve ser entendido dessa forma. Meus irmãos, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui e eu não pretendo terminar, vou dar sequência, acredito que mais uns 2 vídeos e espero que vocês tenham gostado, estejam gostando e aguardo vocês nos próximos, tá bom? Não esqueça de deixar o seu comentário. Abraço.